Existe um mistério que transcende a mera solidão, um poder silencioso que não se manifesta na presença física, mas ressoa nas profundezas da alma, tocando o subconsciente e redefinindo a própria ideia de conexão emocional. Não se trata de um desejo físico superficial, de uma busca por atenção ou de uma exibição de força bruta, mas de uma ressonância que desafia o ordinário, que provoca e fascina. É a força inabalável de uma mente soberana e a resiliência de um espírito que encontrou seu próprio centro. Nessa tessitura sutil da existência, descobrimos que existem 7 elementos cruciais que, quando dominados por esses homens escolhidos que vivem sozinhos, criam laços inesquecíveis, transformando a percepção que temos de nós mesmos e dos outros. Como bem observou Alan Watts, a vida não é uma jornada de entidades separadas, mas um fluxo contínuo de interconexões, onde cada emoção, cada momento presente, é um reflexo da unidade universal. A verdadeira conexão, a que realmente nos marca, não reside em buscar incessantemente o outro, mas em encontrar a totalidade em si mesmo, irradiando uma presença que é, por si só, um convite à profundidade e ao autoconhecimento. Hoje vamos desvendar esses 7 pontos, revelando como a soberania da mente e a resiliência do espírito desses indivíduos podem nos ensinar sobre a mais profunda das ligações, aquelas que ultrapassam o visível e o tangível. Prepare-se, pois alguns desses insights certamente irão surpreender você, desafiando tudo o que você pensava saber sobre o poder da presença, da intenção e do impacto silencioso. E há um primeiro elemento tão fundamental quanto esquecido, que serve como o alicerce de toda essa força, um pilar que sustenta a própria essência desses homens que, em sua quietude, provocam tamanha reação. É a autenticidade silenciosa, a capacidade inabalável de ser genuinamente quem se é, sem a menor necessidade de validação externa. Não se trata de uma pose calculada ou de um isolamento forçado por medo, mas de uma escolha consciente e profunda de viver em alinhamento irrestrito com o eu interior. Em um mundo que clama por aparências e por uma constante busca por aprovação, essa autenticidade é frequentemente negligenciada, vista como introspecção demais ou falta de ambição social. Contudo, ela carrega uma tensão poderosa, uma ressonância que evoca memórias primordiais de integridade, de verdade essencial e de uma coragem inata para existir sem máscaras. É o simbolismo emocional de uma alma que encontrou seu próprio centro. Psicologicamente, essa autenticidade inabalável acessa camadas profundas do subconsciente de quem a percebe, dissolvendo as barreiras emocionais que construímos para nos proteger do julgamento. Ela ativa uma sensação visceral de presença, de que o indivíduo está plenamente ali, ancorado em si mesmo, sem desviar-se, sem se diminuir. Isso, paradoxalmente, cria um campo de segurança e pertencimento para quem o observa. Não um pertencimento de posse ou de dependência, mas de admiração profunda por uma alma que se permite ser livre, inspirando a mesma liberdade no outro. Nesse sentido, Alan Watts nos lembraria que o verdadeiro eu não é uma entidade separada ou uma identidade rígida, mas uma expressão fluida e interconectada do fluxo universal da experiência humana. A autenticidade, portanto, é a manifestação mais pura dessa unidade, a dança harmoniosa entre o indivíduo e o cosmos, onde cada gesto, cada silêncio, cada respiração reflete a totalidade e a profundidade do momento presente, sem a necessidade de um roteiro. Imagine um homem que, em meio a uma conversa animada e cheia de interrupções, opta por ouvir com atenção plena, com um olhar que compreende mais do que as palavras ditas, sem pressa alguma para intervir ou para provar seu ponto. Ou aquele que, ao invés de buscar a atenção dos holofotes em um evento social, simplesmente se permite ser, desfrutando de sua própria companhia,
ou de uma observação silenciosa, sem a necessidade de preencher cada lacuna com ruído. É um gesto de presença leve, intencional e silencioso, que comunica uma autoconfiança inabalável e uma paz interior. A reação esperada em quem o observa. Um suspiro quase imperceptível de reconhecimento, um relaxamento na postura, como se uma tensão interna se dissolvesse, ou a formação de uma memória duradoura de alguém que simplesmente é, sem esforço, sem artifício. Muitos de vocês já devem ter sentido essa energia, essa atração pelo genuíno. Lembro-me de um comentário que recebi de uma seguidora que capturou perfeitamente esse sentimento. Nunca me senti tão à vontade perto de alguém que falava tão pouco. Era como se ele me convidasse a ser eu mesma, apenas por ser ele, sem julgamento. Outro me disse. A presença dele era um lembrete vívido de que eu não precisava ser ou fazer nada extraordinário para ser suficiente, para ser valiosa. Perceba que não se trata de uma intensidade forçada, de uma sedução exagerada ou de um jogo de poder. Longe disso. É a manifestação de uma autenticidade crua, de uma presença total no aqui e agora, e de um carinho sincero pela própria existência que se irradia para o ambiente. É um convite à reflexão profunda, não à imitação cega de um modelo. Essa autenticidade silenciosa, esse primeiro e poderoso elemento, cria uma memória emocional indelével, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança em si mesmo e construindo as fundações para conexões genuínas e profundas, tanto internas quanto externas. É o primeiro e mais vital passo para desvendar o poder que reside na soberania do ser e na riqueza da solitude intencional. E há outro lugar onde essa soberania se manifesta, um espaço ainda mais sutil, mas de um impacto devastadoramente profundo, a presença não reativa. Este é o segundo elemento, uma arte quase perdida em nossa era de respostas imediatas e de uma incessante necessidade de preencher o vazio com ruído. A presença não reativa é a capacidade de observar, de ouvir, de estar plenamente ali, sem a impulsividade de julgar, de intervir ou de tentar consertar o outro. É negligenciada porque a sociedade nos treina para a ação, para a solução, para a demonstração de controle e não para a quietude da aceitação. Contudo, ela carrega uma tensão poderosa, uma sabedoria ancestral que nos lembra que nem tudo precisa de uma resposta imediata, que a paciência tem seu próprio ritmo e sua própria voz. É o simbolismo emocional de um refúgio, de um porto seguro em meio à tempestade da vida. Psicologicamente, essa presença serena acessa camadas profundas do subconsciente de quem a experimenta, quebrando o ciclo vicioso da reatividade e do medo de ser incompreendido. Ao não reagir com defesa ou com um conselho não solicitado, o homem que domina esse ponto cria um espaço de calma e de segurança, onde as barreiras emocionais do outro começam a se dissolver. A sensação de que se pode ser vulnerável, de que se pode simplesmente ser, sem a necessidade de performance ou de justificação, é ativada. Isso gera um senso profundo de pertencimento, não por concordância, mas por aceitação incondicional. Alan Watts nos ensinaria que a verdadeira escuta é a aceitação do que é, a compreensão de que as emoções, as ideias e as experiências do outro são parte do fluxo universal, e que a interconexão se dá na ausência de resistência. Estar presente de forma não reativa é, portanto, uma forma de abraçar a totalidade do momento, permitindo que a verdade se revele em sua própria dança, sem interferências. Imagine um momento em que alguém está desabafando sobre um problema complexo e, ao invés de oferecer soluções apressadas ou de interromper com suas próprias experiências, você simplesmente ouve. Com um olhar sereno, com uma postura aberta, permitindo que o outro explore seus próprios sentimentos sem a pressão de uma intervenção.
É um gesto de presença leve, intencional e silencioso que comunica: eu estou aqui para você exatamente como você é agora. A reação esperada? Um suspiro de alívio, um relaxamento visível nos ombros, como se um peso invisível fosse retirado. A memória duradoura será de um espaço de confiança, de um momento de verdadeira escuta. Muitos de vocês já devem ter se sentido assim, desarmados pela simples presença de alguém que não tentou dominar a conversa. Uma seguidora uma vez me escreveu: ele nunca me interrompia, e isso me fazia sentir que o que eu dizia realmente importava. Não era apenas um pretexto para ele falar. Outro comentário marcante foi: quando todos estavam surtando, ele era a rocha, e isso me acalmava inexplicavelmente. Senti-me segura apenas por ele estar ali, sem fazer nada. Perceba que não se trata de indiferença, mas de uma presença consciente e compassiva, um carinho sincero pela experiência do outro, que não busca controlar, mas acolher. Essa presença não reativa cria uma memória emocional poderosa, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança de que existe um porto seguro, uma conexão que se baseia na aceitação e na compreensão mais profunda. Agora, imagine algo ainda mais sutil, quase um sussurro da alma, que esses homens dominam com maestria e que serve como o terceiro pilar de sua influência silenciosa: a linguagem do silêncio intencional. Não estamos falando da ausência de som, mas da comunicação que transcende as palavras, que se manifesta nas pausas calculadas, nos olhares prolongados que parecem ler a alma e nos gestos mínimos que comunicam volumes. É um elemento frequentemente negligenciado em nossa cultura verborrágica, onde a eloquência é valorizada acima da profundidade. Contudo, o silêncio intencional carrega um simbolismo emocional de intimidade, de cumplicidade e de uma compreensão tácita que dispensa explicações. Ele cria uma tensão magnética, uma expectativa que é ao mesmo tempo acolhedora e intrigante, evocando memórias de momentos em que as palavras eram insuficientes e apenas a presença bastava. Psicologicamente, essa linguagem silenciosa acessa o subconsciente de maneira direta, contornando as defesas da mente racional. Ela cria uma conexão mais profunda e primária, ativando uma sensação de sintonia rara, de que há algo além das palavras que está sendo comunicado e compreendido. É como se uma linha invisível se estabelecesse. Um reconhecimento mútuo que gera segurança e um sentimento de pertencimento a um círculo íntimo de entendimento. Alan Watts, com sua sabedoria, nos diria que o silêncio não é a ausência de algo, mas a base de toda a música, o espaço onde a verdadeira percepção surge, a tela em branco sobre a qual a vida se desenrola. A linguagem do silêncio intencional é, portanto, a manifestação dessa interconexão que transcende a lógica e abraça a totalidade do presente, revelando que a comunicação mais profunda reside na não comunicação verbal, na ressonância das almas. Pense em um sorriso que não precisa de explicação. Um que se estende dos olhos e que comunica alegria, compreensão ou apoio sem uma única palavra. Ou um toque leve na mão, sutil e intencional, que em um momento de vulnerabilidade expressa mais suporte do que 1000 frases. Ou ainda, um olhar que se mantém por alguns segundos a mais, que diz: eu te vejo, eu entendo, você não está sozinho. São gestos de presença leve, intencional e silenciosa que comunicam uma profundidade de sentimento e uma autoconfiança que não precisa de alarde. A reação esperada, um arrepio na espinha, um calor no peito, um relaxamento que libera a tensão, ou a formação de uma memória de cumplicidade que se torna um marco no relacionamento. Tenho certeza de que muitos já sentiram essa força. Uma ouvinte comentou, emocionada: ele não precisava dizer nada. Eu sabia o que ele sentia só pelo jeito que me olhava. Era uma conexão que eu nunca tinha tido.
Outro feedback que recebi foi: aqueles segundos de silêncio entre nós eram mais significativos do que qualquer conversa. Era como se nossas almas estivessem se comunicando. Veja, não se trata de sedução exagerada ou de uma estratégia manipuladora. Longe disso. É a manifestação de uma autenticidade que se traduz em sensibilidade, em presença total no aqui e agora, e em um carinho sincero que se expressa através do não dito. Essa linguagem do silêncio intencional cria uma memória emocional de cumplicidade e intimidade, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a segurança e o pertencimento em um nível quase telepático, construindo a confiança e a conexão que realmente importam. E há outro pilar, tão essencial quanto mal compreendido, que esses homens dominam com uma serenidade desarmante, um que desafia a nossa necessidade moderna de externalizar a felicidade e a resolução de problemas, a autossuficiência emocional. Este é o quarto elemento, a capacidade inabalável de encontrar a paz e a estabilidade dentro de si, sem depender da validação, do humor ou das ações alheias para sustentar o próprio bem-estar. Em uma sociedade que nos ensina a buscar a completude no outro, essa autossuficiência é frequentemente negligenciada, confundida com frieza, com distanciamento ou até mesmo com uma forma de egoísmo. Contudo, ela carrega uma tensão poderosa, uma ressonância que evoca a memória primordial de força interior, de um porto seguro que não se abala com as marés externas. É o simbolismo emocional de uma rocha em meio à tempestade, um farol de estabilidade para quem o observa. Psicologicamente, essa autossuficiência emocional acessa camadas profundas do subconsciente de quem a percebe, desarmando a ansiedade de ter que agradar ou de ser responsável pela felicidade do outro. Ela dissolve as barreiras emocionais que criamos para nos proteger da decepção, ativando uma sensação de segurança única. Quando alguém irradia que sua felicidade não depende de nós, um espaço de liberdade surge, onde é possível ser vulnerável sem a preocupação de sobrecarregar ou de ser julgado. Isso cria um senso profundo de pertencimento, não de dependência, mas de admiração e de um desejo genuíno de compartilhar a própria vida com alguém tão sólido e íntegro. Alan Watts, em sua sabedoria, nos lembraria que a verdadeira felicidade não é algo a ser buscado externamente, mas um estado de ser que emerge da compreensão da interconexão de tudo, da aceitação do fluxo da vida. A autorregulação emocional é, portanto, a manifestação dessa unidade interna, a capacidade de encontrar o equilíbrio no próprio centro, sem se deixar levar pelas correntes externas, revelando a soberania da mente e a resiliência do espírito. Imagine um homem que, diante de um conflito acalorado ou de uma situação de grande pressão, mantém a calma e a clareza, observando a situação sem se deixar arrastar pela emoção imediata ou pela histeria coletiva. Ele não busca no outro a solução para sua própria inquietação, mas encontra a serenidade em seu próprio interior. É um gesto de presença leve, intencional e silencioso, que comunica um domínio sobre si mesmo, uma paz que é contagiante. Para realizá-lo, basta respirar fundo, observar a emoção sem se identificar com ela e escolher responder em vez de reagir impulsivamente. A reação esperada em quem o observa. Uma admiração genuína, uma sensação de alívio e de que tudo ficará bem, ou a formação de uma memória duradoura de alguém que é um verdadeiro porto seguro. Tenho certeza de que muitos de vocês já sentiram essa força. Lembro-me de um comentário que recebi de um seguidor, que capturou perfeitamente esse sentimento. Ele nunca parecia perder o controle, e isso me fazia sentir que tudo ficaria bem, mesmo quando eu estava em pânico. Era como se a calma dele fosse uma âncora.
Outro me disse. A serenidade dele era contagiante. Eu aprendi a respirar só de estar perto, a encontrar minha própria calma interior. Perceba que não se trata de frieza ou de indiferença, mas de um domínio sobre si mesmo, de uma autenticidade que se manifesta na paz interior e em um carinho sincero pela própria estabilidade, que se irradia para o ambiente. Essa autossuficiência emocional, esse quarto e poderoso elemento, cria uma memória emocional indelével de segurança e inspiração, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança de que é possível ser um pilar para si e para os outros, construindo as fundações para conexões genuínas e profundas, baseadas no respeito e na admiração mútua. Agora, imagine algo ainda mais sutil. Um traço que, em sua pureza, desarma qualquer desconfiança e constrói pontes de confiança onde antes havia ceticismo, a intenção pura e desinteressada. Este é o quinto elemento, a capacidade de agir com genuíno cuidado e benevolência, sem qualquer expectativa de retorno, sem agendas ocultas ou segundas intenções. Em um mundo onde as interações são frequentemente transacionais e onde o que eu ganho com isso é uma pergunta subjacente, a intenção pura é frequentemente negligenciada, vista como ingenuidade ou até mesmo uma raridade utópica. Contudo, ela carrega uma tensão poderosa, uma ressonância que evoca a memória de gestos verdadeiramente altruístas, de uma bondade incondicional que toca a alma. É o simbolismo emocional de um presente sem amarras, de uma oferta feita do coração, que revela a soberania de uma mente livre de cálculos e a resiliência de um espírito generoso. Psicologicamente, essa intenção pura e desinteressada acessa o subconsciente de maneira profunda, contornando as defesas que construímos contra a manipulação e o interesse próprio. Ela dissolve as barreiras de ceticismo e desconfiança, ativando uma sensação visceral de ser verdadeiramente valorizado por quem se é, e não pelo que se pode oferecer ou pelo que se espera em troca. Isso gera um senso profundo de segurança, pois não há preço a pagar ou dívida a ser cobrada, e um sentimento de pertencimento que nasce da genuína aceitação e do cuidado sem condições. Alan Watts nos ensinaria que a interconexão da vida se revela na ausência de egoísmo, quando a ação é um reflexo do amor universal e da unidade de tudo. A intenção pura é, portanto, a manifestação mais elevada dessa consciência, o fluxo natural da benevolência que emerge de um ser que compreendeu a totalidade do presente, onde dar é receber, e o bem do outro é o próprio bem. Pense em um favor que é feito sem que você precise pedir e sem qualquer expectativa visível de retorno. Ou um elogio que é tão sincero e desprovido de adulação que você sente sua verdade ressoar na alma. Ou ainda, um gesto de apoio em um momento difícil, que não busca reconhecimento, mas simplesmente estar presente e oferecer ajuda. São gestos de presença leve, intencional e silenciosa, que comunicam uma profundidade de cuidado e uma autenticidade que não precisa de alarde. A reação esperada, uma gratidão profunda, uma surpresa agradável, a sensação de ser verdadeiramente visto e valorizado em sua essência, ou a formação de uma memória de um ato de bondade que se torna um marco na vida. Tenho certeza de que muitos já sentiram essa força. Uma ouvinte comentou emocionada: "Ele me ajudou, sem que eu pedisse, e sem querer absolutamente nada em troca. Isso me tocou de um jeito que poucas coisas já tocaram, e me fez confiar nele de uma forma que eu não esperava." Outro feedback que recebi foi: "Senti que ele realmente se importava, não era por obrigação ou para conseguir algo, era puro, e isso me desarmou completamente." Veja, não se trata de bajulação, de uma estratégia para agradar ou de um jogo de sedução.
Longe disso, é a manifestação de uma autenticidade que se traduz em uma sensibilidade genuína, em uma presença total no aqui e agora, e em um carinho sincero que se expressa através da ação desinteressada. Essa intenção pura e desinteressada cria uma memória emocional de confiança, de valor e de bondade, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a crença na capacidade humana de se conectar de forma profunda e altruísta, construindo a segurança e o pertencimento que realmente importam. E há uma prática que, em sua simplicidade, revela a profundidade da soberania da mente, um elemento que esses homens cultivam com uma devoção quase sagrada, a atenção plena e presença intencional. Este é o sexto pilar, uma arte que é frequentemente negligenciada em nossa era de multitarefas e de uma incessante busca por estímulos externos. Vivemos em um turbilhão de informações onde a capacidade de focar verdadeiramente no aqui e agora é vista como uma fraqueza ou uma perda de tempo. Contudo, essa atenção plena carrega uma tensão poderosa, uma ressonância que evoca memórias de um tempo em que as interações humanas eram mais profundas, quando as pessoas realmente se viam e ouviam umas às outras. É o simbolismo emocional de um farol que ilumina o presente, que nos convida a desacelerar e a habitar o momento com totalidade, revelando a resiliência de um espírito que escolhe a profundidade em detrimento da superficialidade. Psicologicamente, a atenção plena e presença intencional acessa o subconsciente de maneira direta, comunicando de forma inegável: você é o único foco agora. Ela dissolve as barreiras de distração e de superficialidade que frequentemente nos impedem de nos conectar verdadeiramente, ativando uma sensação visceral de ser realmente visto e compreendido em sua essência. Essa dedicação cria um campo de segurança e pertencimento, pois a pessoa se sente importante, valorizada e digna de uma atenção integral, algo raro e precioso. Alan Watts, com sua perspicácia, nos lembraria que a vida é o presente e que a plenitude do ser reside na totalidade do momento. A atenção plena é, portanto, a porta para essa interconexão universal, onde cada detalhe, cada respiração, cada palavra trocada é sagrado, um reflexo da unidade de tudo que existe e onde a verdadeira ligação se manifesta na qualidade do agora. Imagine um homem que, em meio a uma conversa, mantém um olhar inabalável e atento, sem desviar o foco para o celular, para outras pessoas ou para pensamentos distantes. Ele ouve não apenas as palavras, mas as entrelinhas, a emoção por trás da voz, sem planejar a próxima resposta, mas absorvendo cada detalhe. Ou aquele que, durante uma refeição, saboreia cada pedaço com gratidão, presente em cada textura e sabor, sem pressa. Para realizar esse gesto, basta olhar nos olhos com intenção, ouvir ativamente com a mente e o coração abertos, e sentir o ambiente ao redor, com um foco suave, mas inabalável. A reação esperada em quem o observa, um suspiro quase imperceptível de reconhecimento, uma sensação de ser profundamente valorizado, um sorriso genuíno que nasce da alma, ou a formação de uma memória duradoura, de uma conexão que transcende as palavras e o tempo. Lembro-me de um comentário que recebi de uma seguidora que capturou perfeitamente esse sentimento. Era como se o mundo parasse quando ele falava comigo. Eu sentia que cada palavra minha era importante para ele, e isso me fez sentir importante também. Outro me disse: ele estava tão presente que me fez sentir presente também, como se eu pudesse finalmente respirar e ser eu mesma, sem pressões. Perceba que não se trata de uma intensidade forçada ou de uma invasão de espaço, mas sobre a qualidade da presença, a autenticidade do foco e o carinho em dedicar a atenção total. Essa atenção plena e presença intencional
Esse sexto e poderoso elemento cria uma memória emocional indelével de valorização e respeito, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança de ser digno de atenção e aprofundando a conexão através da percepção de ser verdadeiramente visto e compreendido. E, por fim, chegamos ao sétimo elemento, talvez o mais desafiador e, paradoxalmente, o mais libertador, que esses homens encarnam com uma graça surpreendente: o respeito profundo e incondicional pela individualidade. Em uma sociedade que nos impulsiona muitas vezes a moldar o outro à nossa imagem e semelhança, a buscar conformidade e a temer a diferença, esse respeito é frequentemente negligenciado, confundido com distanciamento ou falta de interesse. Contudo, ele carrega uma tensão poderosa, uma ressonância que evoca a memória primordial de liberdade, de aceitação sem julgamento e de um amor que celebra a essência única de cada ser. É o simbolismo emocional de um jardim onde cada flor floresce à sua maneira, em seu próprio tempo, revelando a soberania de uma mente que compreende a riqueza da diversidade e a resiliência de um espírito que não busca controlar, mas apreciar. Psicologicamente, esse respeito incondicional acessa o subconsciente de maneira profunda, comunicando uma verdade fundamental: eu te aceito exatamente como você é, sem condições ou expectativas de mudança. Ele dissolve as barreiras de auto-julgamento e a necessidade de se encaixar em padrões predefinidos, ativando uma sensação visceral de ser livre para ser autêntico, sem medo de ser rejeitado. Isso gera um senso profundo de segurança e pertencimento, pois a pessoa sabe que é valorizada por quem é, e não pelo que se espera dela. Alan Watts, em sua sabedoria, nos diria que a vida é uma dança de individualidades interconectadas, onde cada um é uma expressão única do universo. A verdadeira harmonia surge quando respeitamos essa diversidade, vendo o outro não como uma extensão de nós mesmos, mas como um reflexo de nossa própria totalidade, onde a interconexão se dá na celebração da diferença. Pense em um homem que permite que o parceiro tenha seus próprios hobbies e amigos, sem ciúmes, questionamentos ou tentativas de controle. Ou aquele que celebra as opiniões diferentes, ouvindo com genuíno interesse, sem tentar convencer o outro de seu próprio ponto de vista. Ou ainda que dá espaço para o outro processar emoções à sua própria maneira, sem pressionar por uma resposta imediata ou por uma demonstração de sentimentos. São gestos de presença leve, intencional e silenciosa, que comunicam uma profundidade de aceitação e uma autenticidade que dispensa o controle. Para realizá-lo, basta ouvir sem julgar, observar sem tentar controlar e aceitar as escolhas do outro, mesmo que não sejam as nossas, com uma mente aberta e um coração generoso. A reação esperada em quem o observa. Um profundo senso de gratidão, uma sensação de liberdade inigualável, a percepção de um amor incondicional ou a formação de uma memória duradoura de um relacionamento baseado na verdadeira liberdade. Lembro-me de uma ouvinte que comentou emocionada: ele nunca tentou me mudar. Pelo contrário, parecia amar minhas peculiaridades, e isso me deu a coragem de ser quem eu realmente sou. Outro feedback que recebi foi: senti-me livre para expressar minhas ideias mais loucas perto dele, porque sabia que não seria julgada, apenas ouvida com respeito e aceitação. Veja, não se trata de passividade ou de indiferença, mas de um amor ativo que reconhece e celebra a autonomia do outro. É a manifestação de uma autenticidade que se traduz em sensibilidade, em presença total no aqui e agora e em um carinho sincero pela jornada única de cada um.
Esse respeito profundo e incondicional pela individualidade, esse sétimo e poderoso elemento, cria uma memória emocional de liberdade e aceitação, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança de ser amado por quem se é e construindo conexões que são verdadeiramente duradouras e libertadoras, onde a individualidade floresce em harmonia com o todo. Ao longo desta jornada introspectiva, desvendamos os 7 pilares que levam à presença dos homens escolhidos que vivem sozinhos, a um patamar de influência silenciosa e inesquecível. Percorremos a autenticidade silenciosa, que desarma o julgamento e irradia a integridade. A presença não reativa, que cria um porto seguro de aceitação incondicional. A linguagem do silêncio intencional, que comunica volumes sem uma única palavra. A autossuficiência emocional, que inspira estabilidade e liberdade. A intenção pura e desinteressada, que constrói pontes de confiança genuína. A atenção plena e presença intencional, que valida e valoriza cada interação. E, por fim, o respeito profissional pela individualidade, que celebra a essência única de cada ser. Esses elementos não são meros gestos, são manifestações de uma soberania da mente e de uma resiliência do espírito que desafiam as convenções. Eles nos mostraram que o assustar que mencionamos no início não é um medo de ameaça, mas o desconforto de confrontar uma verdade poderosa sobre o que significa ser verdadeiramente livre e conectado. É o reconhecimento de que a força interior, a capacidade de ser inteiro em si mesmo, irradia uma energia que desorganiza o superficial e atrai o profundo. A significância de sua existência reside na autenticidade inabalável de sua presença, na clareza de sua intenção e na profundidade de sua autoconsciência, elementos que, juntos, criam laços que transcendem o tangível. Convido você a ir além da mera compreensão e a experimentar a profundidade desses pontos em sua vida diária. Não como uma técnica de manipulação, mas como um caminho para aprofundar sua própria presença e a qualidade de suas interações. Comece com pequenos e intencionais gestos. Um olhar mais atento, uma escuta sem julgamento, um momento de silêncio intencional. Observe as reações, mas, acima de tudo, sinta a diferença que a autenticidade e a intenção pura podem fazer em seu próprio estado interior. Permita-se ser vulnerável na aceitação da individualidade do outro, sem tentar moldá-lo às suas expectativas, e descubra a liberdade e a leveza que nascem de não precisar controlar. A prática constante desses elementos é um convite à introspecção, a descobrir a riqueza que a solitude intencional pode conter e a transformar o medo em fascínio, a incompreensão em um portal para a sabedoria interior. Lembre-se das palavras de Alan Watts, que nos ensinou que a vida não é uma corrida frenética, mas uma dança contínua de interconexões que se manifesta plenamente no presente. Cada um desses 7 elementos é uma forma de dançar mais harmoniosamente com a vida, de se alinhar com o fluxo universal da existência. Eles nos ensinam que o verdadeiro poder e a mais profunda conexão não residem em buscar incessante aprovação externa ou em tentar moldar o mundo à nossa vontade, mas em cultivar a totalidade em nós mesmos, em encontrar o centro em meio ao caos, e em reconhecer essa mesma totalidade e interconexão no outro. É na aceitação do que é, na presença consciente e na intenção desinteressada que encontramos a verdadeira unidade, a beleza da interdependência que sustenta tudo e que nos permite construir laços autênticos, não de dependência, mas de respeito e inspiração mútua. Se você sentiu o eco dessas verdades em sua alma, se o poder do invisível e do não dito ressoa em você, então este é apenas o começo de uma jornada de autodescoberta e de transformação.
Inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa comunidade para continuar explorando as nuances das conexões profundas, da sensibilidade que transforma e do amor que transcende o superficial. Aqui, desvendamos juntos os segredos para construir relacionamentos que são não apenas duradouros, mas profundamente reais e inspiradores, primeiramente consigo mesmo e então com todos ao seu redor. Que a sua jornada seja repleta de descobertas e de momentos de silêncio que falam volumes, de gestos sutis que marcam a alma e de conexões que nutrem o espírito. O poder de transformar seus relacionamentos, de encontrar a paz em sua própria companhia e de irradiar uma presença inesquecível está em suas mãos. É um convite para construir uma vida onde a autenticidade é sua maior força, a presença seu maior presente, e o amor, em sua forma mais pura e incondicional, a base de tudo. Permita-se ser esse farol, essa rocha, esse jardim, onde a individualidade floresce em harmonia com o todo, e observe como o mundo e as pessoas ao seu redor respondem a essa verdade inabalável que você se torna, construindo relacionamentos reais e duradouros, enraizados na liberdade e no respeito mútuo.